A reforma trabalhista que está no Congresso é tida como uma alavanca para a retomada do crescimento econômico do país e também para a geração de empregos. A lei que está em vigor hoje foi elaborada na década de 40, há quase 80 anos, e é considerada ultrapassada, um obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. Com as referências do último emprego dentro da pasta, a estudante de enfermagem segue a caminho de mais uma entrevista, quase sem esperança. Todo dia vai uns 10, mais ou menos. Tá difícil, eles estão pedindo muita experiência de, curso de inglês, capacitação, que às vezes a gente não consegue. José busca uma vaga de pedreiro. A mão calejada não nega a experiência, mas já são 2 anos sem carteira assinada. Às vezes aparecem alguns bicos para você fazer, né? Porque hoje em dia todo mundo, ninguém tem mais dinheiro para pintar, né? Então quando aparece a gente faz, quando não tem, a gente vai levando. Em cada uma dessas batalhas individuais atrás de emprego, o trabalhador está enfrentando, na verdade, os mesmos obstáculos do Brasil inteiro como país. É essa insegurança jurídica que nos faz recordistas em reclamações na justiça, um cenário que não faz bem às empresas, nem tampouco ao trabalhador. O modelo anacrônico que está aí, que alguns chamam até do manicômio trabalhista, que gera mais ações trabalhistas no Brasil do que no resto do mundo. Quem paga o grande preço é o trabalhador. Os tribunais, país afora, têm hoje mais de 100 milhões de processos trabalhistas. É como se de cada 2 brasileiros, um movesse uma ação contra o patrão. São 3 milhões de novos processos a cada ano, gerando às empresas gastos anuais de 20 bilhões de reais. E em boa parte por interpretações diversas da lei. Dinheiro que, a partir da reforma, poderia muito bem gerar mais empregos. Essas mudanças incentivam novos investimentos e, consequentemente, a criação de novos empregos. Outros pontos também devem ser alterados. A terceirização se estende a todos os setores da economia, inclusive nas chamadas atividades fim. E as jornadas de trabalho foram flexibilizadas. As férias poderão ser divididas em 3 partes e o trabalho remoto, de casa, por exemplo, passa a ser previsto em lei. E o fundamental também está lá no texto da reforma. O que for combinado entre empresas e trabalhadores passa a ser soberano. Aquilo que as partes, trabalhadores e empregadores, decidirem de comum acordo e colocarem nos instrumentos coletivos, passa a ter força de lei. Isso é muito importante e esse talvez seja, vamos dizer, o ponto central dessa reforma toda. Não haverá mudanças em direitos fundamentais como o FGTS, o 13º e o seguro-desemprego, por exemplo. Para este professor de Direito do Trabalho, é o fim da incerteza. Vamos saber desde o início quais são as regras do jogo, o que vale daqui para frente. Isso é algo muito saudável para o país. E há outras mudanças previstas na reforma trabalhista. Por exemplo, o fim da contribuição sindical que corresponde a 1 dia de salário e que o trabalhador é obrigado a pagar todos os anos, mesmo aquele que não é sindicalizado. O banco de horas acumuladas pode ser negociado diretamente entre a empresa e o funcionário. Ou seja, a compensação será mais rápida do que hoje, em que pode demorar até 1 ano. E no portal R7 você pode ver as outras mudanças em detalhes. Acesse r7.com.